Isso aí, meus queridos. Eu fiz uma questãozinha ali de eletromagnetismo que eu considero o que pior poderia parecer pra gente. Apesar de ser a pior questão de cálculo que eu acho que o vestibular do ensino médio poderia pedir para a gente resolver, ela não é tão terrível se a gente consegue visualizar o que está acontecendo. Então, exemplo, para o fio e a espira seguintes, determine o campo magnético resultante no ponto X. Eu desenhei uma espira que está sendo percorrida por uma corrente de 3 amperes e essa espira tem um raio de 20 pi centímetros e o ponto X está bem no centro dessa espira. Essa espira está no plano do quadro. Como a corrente elétrica tem o sentido definido pela setinha, usando a regra da mão direita, eu percebo que o campo magnético no centro da espira aponta para vocês. O fio está disposto lateralmente à espira, saindo do plano do quadro. Eu desenhei ele inclinado para dar a noção de perspectiva, mas na verdade ele está aqui, ó. Esse fio está com uma corrente penetrando no quadro. Então o campo magnético gerado pelo fio no centro da espira aponta para cima. Um vetor aponta para fora do quadro, o outro aponta para cima, eles são perpendiculares. Se eu calcular o campo magnético gerado pela espira e o campo magnético gerado pelo fio, é só fazer um Pitágoras para determinar o vetor resultante. O que eu vou fazer então? Primeiro eu vou usar a fórmula da espira e vou calcular qual é o campo magnético gerado pela espira no centro dela. Espira não tem mais π. O μ0 é 4π vezes 10 na menos 7. A corrente elétrica é 3 amperes. Dividido por 2 vezes R. Qual é o raio da espira? 20 pi centímetros. 20 vezes π centímetro, eu vou passar para metro, fazendo 10 na menos 2. Então, o campo magnético gerado pela espira ficou 2 vezes 2, 4, vezes π, 4π. Aí sobrou 10 vezes 10 na menos 2, que é 10 na menos 1. Passa para cima, dá 10 na 1. 10 na menos 7 com 10 na 1 dá 10 na menos 6. 3 vezes 10 na menos 6 Tesla. Esse vetor campo magnético no centro da espira aponta para vocês. Eu poderia representar isso com uma bolinha com um pontinho. Bem no ponto X, o vetor estaria apontando para vocês. Regra da mão direita. Esse fio que está perpendicular ao plano do quadro vai gerar um campo magnético. Vamos calcular qual é o campo magnético que o fio gera bem no centro da espira. A forma do fio tem um π na parte do denominador. O μ0 é um valor que vai acabar decorando, 4π vezes 10 na menos 7. A corrente que percorre o fio reto e longo, 400 amperes. E embaixo nós temos 2π vezes distância do centro da espira até o ponto do plano do quadro onde o fio passa. Dá 2 metros essa distância. É justamente a distância do fio até o ponto onde eu quero calcular o campo magnético. 4π dividido por 4π dá 1. E o campo magnético gerado pelo fio, então, ficou... Tu vê, cara, eu queria que desse 4 vezes 10 na menos 6. Que pena, vai dar 4 vezes 10 na menos 5. Vou pedir licença para vocês para alterar a corrente, ó, 40. Se a corrente é 40, aí o resultado vai ficar bem bonito. 40 vezes 10 na menos 7 é o mesmo que 4 vezes 10 na menos 6 Tesla. Para onde aponta o vetor campo magnético gerado pelo fio? Aponta verticalmente para cima, no centro da espira. Seria um vetor apontando verticalmente para cima. Esse é o campo magnético da espira. Se no centro da espira tem um vetor campo magnético apontando para fora do quadro, e no centro da espira tem um vetor campo magnético apontando para cima do quadro, esses vetores são perpendiculares, e para calcular o resultado desses vetores eu farei um Pitágoras. Olhando lateralmente seria o B do fio, perpendicularmente o B da espira. Pontilhada paralela, desenha-se o vetor resultante. Esse campo magnético resultante, para obtê-lo, eu farei um Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Se o aluno já estiver habilidoso aí com matemática básica, ele percebe que se as hipotenusas têm valor de 3, se os catetos têm valor de 3 e 4, a hipotenusa tem o valor de
vezes 10 na menos 6 Tesla. 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, 9 vezes 16, 25, 10 vezes 25, 5. 10 na menos 6 ao quadrado, 10 menos 12, raiz 10 menos 12, 10 menos 6. Então, campo magnético resultante. E se ele perguntar, professor, para onde é que aponta esse campo magnético? Aí ele deveria falar, né, já que um vetor é perpendicular emergindo do plano do quadro e outro vetor é vertical apontando para cima, nós sabemos que o vetor vai emergir do plano do quadro obliquamente apontando para cima. Então o vetor campo magnético, né, seria apontando mais ou menos nesta posição. Certo? Bem legal essa questãozinha, bem completinha. Tu vê, né, a gente usou as duas fórmulas do campo magnético, a da espira e a do fio reto e longo, e isso não foi difícil. O chato foi visualizar, através da regra da mão direita, para onde esses vetores apontavam e conseguir perceber que era para fazer o Pitágoras entre eles. O exemplo número 2, já que esse foi o exemplo número 1, seria um solenoide. Vamos fazer assim o exemplo número 2. Para um solenoide gerar campo magnético de 1 Tesla com corrente de 1000 amperes, vou colocar uma corrente bem absurda, 1000 amperes, determine o número de espiras. Para um solenoide gerar campo magnético de 1 Tesla com corrente de 1000 amperes, determine o número de espiras. Se falou solenoide, a gente nem pensa. Copia a fórmula do solenoide. Eu não falei o tamanho do solenoide, né? Tem que falar também. Dado. Vamos colocar este dado. O solenoide tem comprimento de 1 metro. Dado o solenoide tem comprimento de 1 metro. Então, tu vê, o cara pediu para a gente gerar 1 Tesla. Por incrível que pareça, 1 Tesla é muito campo magnético. A permeabilidade magnética é 4π vezes 10 na menos 7, valor que é fornecido. 4π vezes 10 na menos 7. A corrente elétrica é de 1000 amperes. 10 na 3. O número de espiras o cara quer determinar. E ele falou que tinha 1 metro. Aliás, eu vou colocar 2 metros para tu não confundir esse 1 com esse 1. Assim as pessoas vão saber que o 2 de baixo é o comprimento do solenoide. Nós só temos que isolar o N. Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. O N vai ficar igual a, vou simplificar por 2 aqui, vai ficar 2 então. O N vai ficar igual 10 na menos 7 com 10 na 3, 10 na menos 4. Vai ficar 1 sobre 2π vezes 10 na menos 4. Isso é igual a 10 na 4 dividido por 2 vezes π, que é 6,28 aproximadamente. Número de espiras igual, só para a gente não perder tempo, 10.000 dividido para 6,28, 10.000 dividido para 6,28 aproximadamente, 1592,3. Então nós vamos deixar 1593 para garantir. 1593 voltas. Então tu vê, né? Se eu fizer 1593 voltas de fio enroladas em 2 metros da primeira à última volta e fizer passar por essas 1593 voltas 1000 amperes, nós vamos ter um campo magnético bem forte de 1 Tesla no interior desse solenoide. Como na prática 1000 amperes para passar por um fio é muita corrente elétrica, a gente
gente geralmente diminui essa corrente elétrica e aumenta o número de voltas, né? Porque dar voltas de fio não é tão terrível. Para quem já viu uma máquina de ressonância magnética, dá para entender por que tem aquele tubo redondo gigante onde a pessoa vai mergulhar. É porque a ressonância magnética, a gente primeiro alinha os átomos da pessoa com um supercampo magnético. Faz os átomos que compõem a pessoa girarem, que nem pequenas bússolas, todos alinhados com o campo magnético do solenoide. Assim vai ficar fácil de diferenciar da onde a radiação foi emitida, de que átomo a radiação foi emitida, e tu consegue mapear, né, praticamente molécula a molécula aquele tecido que tu está estudando. Então tu vê, né? Máquina de ressonância magnética tem que ter um super solenoide com muitas espiras para gerar um campo magnético assustador em cima da pessoa, fazendo com que os átomos da pessoa se alinhem com pequenas bússolas. É assustador, né? Imaginar que isso acontece no corpo da pessoa durante a ressonância magnética. Muito bem. 2 exemplozinhos clássicos sobre o começo do eletromagnetismo, e agora temos que avançar. Temos que ver como é que a gente vai avançar aí no eletromagnetismo. Vamos começar a investigar a famosa força eletromagnética. Vamos começar a investigar a força eletromagnética.